Qual a importância do mindset em vendas? Ana, um ponto que o vendedor precisa ter clareza, até para ele não ser um ser humano iludido, é que venda é rejeição. Venda é a possibilidade de a gente ouvir mais não do que sim. Venda é a gente muitas vezes lidar com pessoas que, por não ter coragem de nos dizer não, vão dar uma desculpa, vão sumir, porque é muito mais fácil para ele do que chegar para você e dizer: eu não quero comprar, você não me gerou credibilidade, eu não estou no momento. Ninguém gosta de transmitir esse sentimento de fracasso. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando nós estamos com a mente fortalecida, automaticamente a gente consegue ter segurança e entender o momento do outro. Um outro ponto extremamente importante dentro do quanto é importante observar a mentalidade do vendedor é entender qual é o tipo de imagem que você tem quando se fala vendedor. Porque se você tem imagem que vendedor é aquele cara feirante, que sai correndo no meio da rua para o cliente comprar, é aquele cara que não tem tempo de tomar um banho, de se cuidar, muito pouco provável você vai querer ser vendedor. Na sua cabeça, você vai entender que vendedor é um cara fracassado, que não deu certo na vida, que nada deu certo e que ele optou por você vendedor. Se você tem na sua cabecinha a imagem de vendedor, aquele cara bem-sucedido, que consegue ter uma independência em relação ao seu financeiro, consegue fazer boas viagens, entrar no restaurante, você precisa olhar o cardápio, automaticamente você vai querer, isso vai ser atraído. E aí você vai estar com a mente mais fortalecida quando o teu cliente te disser não, porque você não vai ficar escravo só de um cliente, você vai estar o tempo todo buscando vender para quando o cliente te disser não, automaticamente você correr atrás do sim. Tá, mas como eu vou lidar com essas rejeições? Fortalecendo a mentalidade, de preferência, eu sugiro sempre fortalecer o emocional através de terapia, através da prospecção, que é um processo da venda que te dá a possibilidade de você ter sempre clientes na sua lista de leads, na lista de possibilidades, para que quando um cliente te disser não, você, ok, tá tudo bem, próximo, amor, próximo, outro cliente vem, outro cliente me dirá sim. Você já passou por esses obstáculos e já teve aquele impasse de continuar ou não com a venda? Demais. Eu acredito que qualquer profissional ele tem o seu momento de pensar, poxa, será que isso que eu escolhi foi a melhor opção? Até porque a gente tem um hábito péssimo que é olhar a grama do vizinho, principalmente através do Instagram, né? Então, quando a gente olha a grama do vizinho através do Instagram, ninguém vai postar fracasso. Então, a gente começa a, poxa, será que é só comigo que não está dando certo? Então, a gente precisa fortalecer através do conhecimento, através do autocuidado, que é cuidar da mentalidade, cuidar do emocional e entender que qualquer que seja a profissão, os obstáculos eles sempre vão vir. Agora é como você lida com ele, como que você se prepara para ele que vai fazer total diferença na sua decisão de continuar naquele processo ou não. Em qual momento você percebeu que esse mindset estava limitado e você quis crescer mais? No início da carreira, no início, quando eu não tinha ferramenta suficiente, quando eu não estava na mesa certa, ou seja, rodeada de pessoas que poderiam facilitar e me mostrar um melhor caminho. Eu acredito que no início da carreira, até pela questão financeira, a gente não tem financeiro o suficiente, não vai ter se a gente não for usado e investir para conseguir ter as ferramentas certas, as pessoas certas. Afinal de contas, o ambiente certo, ele também é um investimento. Então, eu acredito que no início da carreira, sem sombra de dúvidas, foi onde foi meu maior obstáculo. Porque eu levei muito não, porque eu não tinha credibilidade, eu não era autoridade, eu não tinha conhecimento suficiente para falar com tanta convicção sobre o que eu falo hoje. Então, eu acredito que o início ele é um desafio e ele pode ser acelerado ou não, se você estiver disposto a investir. Porque às vezes a gente olha, né? A gente olha determinado treinamento, determinada possibilidade, e a gente diz assim, ah, agora eu não posso. E quando é que você vai poder? Você precisa entender que o motivo que faz com que você não esteja ali é o motivo no qual você precisa estar. Porque a responsabilidade de acelerar o teu processo, afinal de contas, todas as respostas que você tem hoje, todos os resultados que você tem hoje, eles são baseados nas decisões que você tomou lá atrás. Então, quanto mais você demora para tomar a decisão, mais demora vai ter para vir o resultado, para vir a resposta. Então, muitas vezes você vai lidar com ousadia
Eu ia dizer limite no cartão de crédito, se é que você tiver. É na sua coragem mesmo de olhar para aquele investimento e dizer, eu vou fazer, porque é isso que vai me levar para o próximo nível, e correr atrás do ROI, que é o retorno sobre investimento. É você entender, eu estou investindo e eu preciso ter retorno. E subir um degrau por vez. Se você pudesse dar um conselho ou uma dica para sua Adna do passado e para a Adna de agora, qual você daria com esse contexto todo da nossa conversa? A Adna do passado, eu não faria nada diferente do que eu fiz. Porque mesmo sem financeiro, mesmo sem coragem e confiança suficiente por dentro, porque eu já tive em várias mesas que eu me achava, eu me sentia menor, e mesmo assim eu fui, eu enfrentei o meu medo. Eu costumo dizer que o medo e a coragem, eles estão muito juntos. Porque mesmo com medo, você precisa ter a coragem de se experimentar, e muitas vezes quando você vai, você tem a sensação de, poxa, nem era esse bicho de sete cabeças. Então, se eu fosse resgatar a Adna do passado, sem sombra de dúvidas, eu não teria feito nada diferente do que eu fiz. Porque todo o meu processo sempre foi muito de ousadia. E a Adna do futuro é justamente a Adna que eu sou hoje, a Adna do presente, que é seja inconformada. Entenda que todas as suas conquistas, todos os passos que você deu, eles são passos que vão te levar para o próximo nível. Próximo nível, eles são passos importantes, só que você precisa ser humilde e inconformado o suficiente para dizer: eu ainda posso mais, ainda cabe mais e eu ainda quero mais.